gente ouve melhor. Como é só para mim aqui, vocês não vão sentir calor, vocês vão aí atrás. Meus irmãos, nosso tema de hoje, como já foi bem dito algumas vezes, é sobre a reforma protestante. Claro, eu não tenho a pretensão de falar de toda a história protestante. Nós precisaríamos, no mínimo, uma semana para dissolver uma parte daquilo que foi a reforma. Eu vou deixar isso bem claro para vocês vão perceber que a reforma foi muito mais do que 95 teses. A reforma foi muito mais do que uma reforma religiosa. Ela teve uma amplitude nas suas ideias. Então, falar aqui em uma hora e tentar falar o que foi a reforma protestante, primeiro que é uma presunção de quem assim o deseja, e escolher um pedaço da reforma é o mais prudente, escolher algo a se falar. Então, o que eu propus para nós aqui, nesta manhã, é falar da relevância da história, da reforma. Claro que eu quero fazer aqui um pano de fundo, falando um pouquinho dos pré-reformadores, que eu julgo ser importante, um pouco do que Lutero projetou, e então nós encerraremos com a relevância, diante de tudo que nós entendemos e ouvimos sobre a reforma. Tá, o que ela serve para a cidade de Dionísio? Como ela contribui para uma cidadezinha pequena, aqui quase na metade do país? O que eu pego esse negócio chamado reforma e aplico na nossa vida? Essa é a nossa intenção, para que possamos assim compreender a dimensão da importância que foi a reforma protestante. O texto base não poderia ser outro senão esse de Romanos capítulo 1, versículo 17, onde despertou em Lutero aquele jovem que foi a princípio estudar a advocacia, queria ser um advogado, como todo jovem na época. Claro, não tinha esse nome ainda, a faculdade de Direito, mas era a faculdade de, se não me falha a memória, de Ciências Sociais, alguma coisa assim. E Lutero, então, tem um encontro, um encontro provocado. Uma tempestade muito forte, raios e trovões na cidade onde ele morava, e aí ele ficou amedrontado e ele fez uma oração fazendo uma oração à Virgem Maria, que se ele saísse daquela tempestade com vida, então eu creio que não era uma tempestade qualquer, nessa semana nós tivemos uma tempestade aqui, uma chuvinha um pouco mais forte e já fez um estrago. Imagina então a de Lutero. Ele então diz que serviria ao Senhor e assim o fez. Ao sair daquela tempestade, foi estudar teologia, foi para a igreja ser um estudante de teologia, e dentro desse buscar de Lutero, não havia paz no seu coração diante de uma justificação que ele buscava em méritos, em obras, até que ele se depara com Romanos 1,16, onde dizia que o justo viverá por fé. E aí Lutero então descobre a luz que ele tanto procurava, o tesouro que ele tanto procurava, ele achou em Romanos capítulo 1. Mas chegaremos lá. Primeiro vamos dar uma passeada na história, para a gente poder entender então. É muito importante a gente começar com uma das frases mais emblemáticas. Lutero tem muitas frases, muitas, mas eu quero falar mais de Lutero na terça-feira. Hoje a proposta não é falar de Lutero. Você disse que quer falar uma terça-feira de Lutero. Ontem fui falar uma coisa lá na igreja que eu não tenho visto na realidade. Se fala muito das 95 teses, mas não explica quais são as 95 teses. Sim, nós falaremos então, por isso que eu guardei as 95 teses. Nós vamos só falar da importância dela, mas eu quero dissolvê-la um pouco mais quando eu vou falar do legado de Lutero, porque passa pelas 95 teses. Então eu separei em 2 blocos para a gente não tentar falar de tudo e acabar não falando de nada, tá? E que é isso que muito acontece quando se vai falar da reforma protestante. Então, uma das frases emblemáticas de Lutero, sem dúvida, é essa, quando ele diz que é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. E essa aqui eu vou falar na terça-feira, é uma das maiores contribuições de Lutero, que vai contra o que nós estamos vivendo hoje. Por que nós estamos vivendo hoje? Não, todo mundo serve a Deus, todo mundo tem que andar unido. Nós somos da união, temos que andar todo mundo junto, não importa. Não tem um hino lá? Não importa a igreja que tu é, se fica aos pés do Calvário tu está. Será que está todo mundo ao pé do Calvário mesmo?
será que esta igreja, outra igreja que a gente chama de irmão na fé, eles participam e partilham da mesma doutrina que nós? Será que o Cristo que eles dizem seguir é o mesmo que o Cristo que nós seguimos? Porque pode ter o nome de igreja, aspecto de igreja, pode fazer boas obras, pode ter, enfim, pode ter a Bíblia na versão que nós usamos, e não necessariamente pode ser o irmão. Então é melhor ser dividido pela verdade, é melhor a gente causar ruptura pela verdade do que ser unido pelo erro, do que andar junto errado. Essa sem dúvida foi uma frase de Lutero que culminou, porque ele não tinha como andar mais com a igreja que ele fez parte durante toda a sua vida por causa dos erros. Não tinha como ele comungar a sua fé aonde nós vimos na quinta-feira, onde a distorção das escrituras atingiu um nível altíssimo. Então, quero começar por isso. Então, o que foi a reforma protestante? Primeiro, a reforma protestante foi, isso é decorar, tá? Um movimento de retorno às escrituras. Bom, o que Lutero queria com a reforma? Retornar às escrituras, era isso que Lutero queria. Lutero queria que a igreja católica, então, voltasse às escrituras. Nós vimos na quinta-feira aquele gráfico, lembra? Como ela foi se distanciando das escrituras. Lutero queria fazer o quê? Pegar o que está torto, né, da musiquinha do Minhozinho torto, trazer de novo para ficar retinho. Era isso que Lutero. Então, primeira coisa que a reforma foi, dá para decorar, né? O que a reforma foi? Exato, você não vai mais esquecer disso. Guarde essa pergunta, que é muito importante essa pergunta. Guarde. Quem avisa, amigo eu sou muito amigo de vocês, gosto muito de vocês, tenho um carinho super grande por vocês, eu tenho certeza que essa pergunta vai mudar a sua vida hoje, viu? Guarde ela aí. O ápice dela, 31 de outubro de 1517, uma data que não dá para esquecer também, tá? Então, o ápice dela, por que o ápice? Porque ela não começou ali, mas ela começou anos e anos e anos antes, como nós veremos ainda. Mais ainda, qual foi o grande escrito eu não vou falar também da prensa de Gutenberg, porque está junto com o legado de Lutero, mas qual foi o documento que alavancou as ideias de Lutero? As 95 teses. Tá? E graças à prensa de Gutenberg, isso facilitou com que a ideia da reforma fosse caminhando e fosse atingindo outros lugares, não só a cidade de Wittenberg. Qual foi o ponto, né? Qual foi o local escolhido para Lutero divulgar suas ideias? A porta da igreja de Wittenberg. E por que a porta? Vamos lá. Por que a porta? Chegava teria muita curiosidade de ler. Porque naquela época era costume as pessoas divulgarem as suas notícias na porta da igreja. E indo para a igreja, ia ter que se deparar com a porta ali com os escritos. Até hoje algumas, não sei, aqui não, já vi que não, mas em algumas cidades que eu fui, a igreja católica ela serve como ponto de informação da cidadezinha pequena. Isso já vi em várias cidades pequenas no Brasil. Na igreja católica geralmente eles têm um mural assim do lado de fora, e ali colocava-se festas, algum aviso do prefeito da cidade, geralmente era feito na igreja católica. Isso era, para a questão de informação, era muito prático. Ainda mais, claro, o grande representante da reforma, e não o único, tá? Guardem isso. Ele foi o grande divulgador da reforma, o grande instrumento de Deus. Eu disse, eu não sei se eu disse para vocês, eu acho que eu disse para mim mesmo isso em casa. Lutero foi o homem escolhido por Deus para pôr em ação o plano que Deus já havia preparado há 10 séculos. Tá? Então foi Lutero escolhido, mas antes de Lutero teve, só não lembrar aqui, John Hus, John Wycliffe, John Savonarola, Pedro Valdo, teve outros movimentos anteriores, e Deus foi só fazendo o quê? Preparando o terreno até chegar ao Lutero. Então Deus falou, é este que eu vou usar, como se fosse Paulo, né? Deus preparou homens, mas em Paulo os gentios serão alcançados. Deus então preparou todo o cenário. Assim também foi com Lutero. E qual foi a proposta de Lutero? Propor uma reforma no catolicismo. Lutero não queria abrir uma outra igreja. Disse isso já na quinta. Não era plano nenhum de Lutero abrir uma igreja nova. Ele queria apenas uma reforma no catolicismo. E essa reforma implicava, primeiro, retorno às escrituras.
e tirar da liturgia, tirar do pensamento católico algumas coisas que não faziam parte da história cristã e nem das doutrinas da graça. Exemplo, está nas 95 testes, purgatório, né, a questão do sacerdócio universal, a infalibilidade papal e também a questão da ex-cátedra, tá? Algumas coisas desse tipo que Lutero entendia não ser compatível com as escrituras, então isso estava dentro da reforma, tá? E os princípios da reforma, eu sei que vocês sabem de cor e na ordem, tá? Não vai fazer fora, na ordem. Os 5 princípios da reforma, quais são? Primeiro, na ordem, sabe? Na ordem. Primeiro é? Não. Sim, princípios, os cinco princípios. Primeiro de tudo é? Não. Qual o primeiro de tudo? Escritura. Somente as escrituras. Depois, Sara. Depois, somente a fé. Depois, a graça. Depois, Cristo e em mim, glória somente a Deus. Então, os 5 solos, não vai esquecer mais, né? Sola Escritura, sola Filho, sola Gratia, solo Cristo, solo Deo Glória. Não dá para esquecer mais, né? E eu acho que você vai precisar dessa resposta também, então se eu fosse você eu já anotava aí, porque essas 2 perguntas mudarão sua vida hoje. Se fosse você eu não perdia tempo, marcava aí, tá? E é na ordem, viu? Não vai valer assim, filhos, é na ordem. Esses foram os 5 princípios. Por quê? Porque deixa eu explicar, esses 5 princípios não foi Lutero que diz assim, eu tenho 5 princípios. Não. Posteriormente a Lutero, os reformadores após Lutero então olharam para todo o momento de Lutero e viram esses 5 princípios muito claros. Qual era o princípio? Retorno às escrituras. Somente a escritura é a nossa única regra de fé e prática. A salvação é somente pela fé, não é pagando indulgência, porque ela é de graça. Então é pela fé mediante a graça. Não preciso pagar indulgência, não preciso fazer penitência. E é por meio de Cristo, Ele é o único intercessor. E toda a glória não é para a igreja, não é para nenhum sacerdote, mas toda a glória é para Deus. Esse era o princípio, os 5 princípios da reforma. Que estão aí, né? Só na ordem seria isso aí, pode ser o vídeo antes da graça, mas geralmente é esse daí na ordem. Então, a igreja evangélica protestante, ela está firmada sobre esses 5 princípios que nós hoje praticamos. Nós praticamos esses 5 princípios. Qualquer igreja protestante hoje, tá? Eu gosto muito de usar o termo protestante, por quê? Porque cristão, aí a pessoa fala assim, eu sou cristão, mas ele pode ser católico, ele pode ser espírita, e ele pode pertencer a um outro ramo que diz que professa Jesus, mas não está de acordo com a nossa fé. Então, prefiro que nós usemos o termo cristão protestante. Ou protestante fica melhor, fica mais identificado, né? Identidade. Porque você fala, eu sou cristão, aí alguém fala assim, mas espera lá, o pessoal da igreja lá do Dino, do Samuel, do Sábio, do Paulo é cristão, mas o pessoal da outra igreja lá que é espírita também é cristão. E aí fica uma salada na cabeça. Então eu prefiro usar o termo cristão protestante ou somente protestante, tá? Por quê? Porque nem toda igreja cristã, nem todos aqueles que se dizem cristão, nem toda igreja que se diz cristã pratica esses princípios de fé. Muitas igrejas que se dizem cristãs não têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Sério? Sim. Quando a revelação está acima das escrituras, não é a Bíblia que é a majoritária no pilar, é a revelação. Quando a igreja determina o que é certo ou errado para uma pessoa, não é as escrituras, ou não são as escrituras, mas é a igreja. Então, dentro das plataformas desses pilares, algumas igrejas entendem que a Bíblia está abaixo da igreja, outras entendem que a revelação está acima das escrituras, mas nós não, nós colocamos a Bíblia acima, porque somente ela é suficiente para nos nortear quanto à fé cristã. Então, é que Paulo diz, né? Mas ainda que o anjo desça do céu e anuncie o evangelho, que não seja esse o que deve ser considerado anátema, ou maldito. Então nós temos isso na nossa ideia. Então a abrangência da reforma,
ela não foi, como eu disse no começo, não foi somente um movimento religioso, um movimento que mexeu somente com a fé. Mas olha só que interessante, a reforma, ela teve apoio de vários religiosos e governantes europeus. Reis se envolveram com a ideia da reforma, governantes locais se envolveram com a ideia da reforma. Houve um tempo, pós-Lutero, já depois Calvino também, que o parlamento inglês, eles eram reformados, de ordem congregacional, de ordem presbiteriana e de ordem episcopal, mas os políticos eram todos reformados. Então, na época de Lutero, houve o envolvimento de reis, de governantes europeus, em vários países da Europa. Ela se inicia na Alemanha, mas olha que interessante, ao mesmo tempo que Lutero, e as ideias de Lutero foi assim, foi como se fosse uma bomba. Quando Lutero crava as 95 teses e começa a divulgar a sua ideia, e a prensa de Gutenberg ajudou muito isso, somada às canções que Lutero compôs, isso foi como uma bomba na Europa e atingiu em pouquíssimo tempo, pouquíssimo. Então vocês vão ler muitos livros que vai estar acontecendo a reforma na Alemanha, mas ao mesmo tempo ela vai estar acontecendo na Suíça, nos Países Baixos, que são Holanda, Bélgica, vai estar no Reino Unido ali, vários países do Reino Unido, Escócia, com John Knox depois, vai estar na Noruega, vai estar acontecendo no País de Gales, vai estar acontecendo em vários locais da Escandinávia ali, e nos países bálticos também, que são mais Lituânia, Letônia, né, e Estônia, e também na Hungria. Então alcança muito rápido a Europa em vários pontos. Claro, tem alguns ainda como os países ibéricos, Portugal e Espanha, e também a Itália, que vão resistir. Por quê? Por causa da forte ascensão católica nesses países. Então eles são mais resistentes. Mas a grande parte, uma boa parte da Europa é alcançado, então a reforma tem uma abrangência quase que mundial, se tratando de países desenvolvidos da época. Então, para vocês terem uma ideia, acho que dá para ver o círculo ali, né? Então aquele círculo todinho ali, ó, foi tomado pelas ideias da reforma. Todo aquele bojo de países, da França aqui embaixo, até lá em cima, na Bélgica, nos países nórdicos, né? Passando pela Finlândia, lá na ponta, descendo aqui na Lituânia e vindo aqui embaixo na Hungria, divisa com a Turquia. Então ela atingiu quase que toda a Europa, ali ficando de fora, aqui embaixo, Espanha e Portugal, e cadê a botinha que não está aqui, está para lá, né? Até a Itália, quem ficou fora ali. Então, notem, foi um acontecimento histórico, e um acontecimento de Deus para atingir uma proporção tão grande quanto a reforma atingiu em pouquíssimo tempo. Sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada. Eu comparo, guardadas as devidas proporções, eu comparo o movimento de alcance da reforma em pouco tempo com o alcance da igreja primitiva através do apóstolo Paulo, que em 30 anos alcançou a Ásia Menor. Pouco tempo, toda a Ásia Menor, Corinto, Gálatas, Filipos, Macedônia, todos os pedaços lá, e com Paulo e os seus apoiadores e os discípulos, né? E a reforma, ela teve, claro, guardadas as devidas proporções e importância, tá? Mas ela também tem esse movimento muito rápido de atingir um continente. Então ela abrangeu muito. E aí nós não podemos falar somente da reforma para a gente entender como ela é relevante para hoje, se nós não regredirmos no tempo, não voltarmos atrás. Voltarmos atrás é feito, não voltarmos no tempo, redundante. Se nós não voltarmos, então precisamos voltar. E eu escolhi um dos personagens, eu poderia escolher John Hus, na antiga República da Tchecoslováquia, poderia escolher John Wycliffe na Inglaterra, poderia escolher o John Savonarola na Itália, poderia escolher reformadores da Polônia, poderia escolher outros tantos para falar, mas eu escolhi o Pedro Valdo por algumas questões que vocês não perceberam. Pedro Valdo, ele começa esse movimento de protesto, podemos assim dizer, já ali entre século XI e século XII, bem antes de Lutero vir à cena, os primeiros pré-reformadores aparecerem. O Pedro Valdo, ele aparece em cena, e de todos os reformadores que se levantaram, alguns entendem que o mais proeminente, né,
foi Pedro Valdo, ou o nome francês dele ali, quem sabe o francês bem aí, né? Pierre Valdez, né? Pedro Valdo, então, ele é proeminente devido às suas características, tá? E as suas características o fizeram formar um grupo que em breve se chamaria os valdenses. Esses tinham como marca viver, zelar pela palavra de Deus. Tem livros aí de sobra, depois tem indicação para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre Pedro Valdo, tem indicações de livros aí no final. Mas ele era um homem que ele reuniu algumas pessoas na cidade de Plymouth para zelar pela palavra. Estou dizendo século XI, século XII, não é século XV ainda, século XVI. Já ali havia o quê? Por que Pedro Valdo tem esse zelo pela palavra? Porque ele está percebendo o que está acontecendo historicamente. Já no século XII já tem o cisma do Oriente com o Ocidente, a Igreja Católica se divide, e até hoje é dividida por isso, né? Ela já tem aí a adoração a santos, a adoração a Maria como medianeira, ela já tem a infalibilidade papal, ex-cátedra, o Papa na cadeira é Deus falando, o Papa fora da cadeira é um homem, a opinião dele. Então tem todos esses desvios teológicos, e nessa época as indulgências começam a aparecer. É nesse momento que aparece o movimento das relíquias. Se você der buscar estudar aí na história, e na escola a gente aprende sobre isso, o movimento das relíquias começa a surgir no século XII, praticamente, no século XIII, um pouquinho depois de Pedro Valdo, ou já iniciando na sua época, onde a igreja já tinha um objetivo de construir uma grande catedral, e então começa a se arrecadar fundos. E como arrecadar fundos? Praticando aquilo que nós chamamos hoje de romaria, mas era chamado de migração ou de turismo religioso na cidade. Então, um exemplo de Dionísio é uma cidade pequena que não tinha muito circulação de pessoas, então o padre local pleiteava junto à Santa Igreja, ao bispo, né? Olha, precisamos de uma relíquia para que as pessoas vão à cidade, porque a relíquia, o que ela fazia? Ela trazia muitos fiéis, e isso girava o comércio, então as pessoas vendiam mais, e também a igreja arrecadava mais. Então, pegava-se uma relíquia da igreja, por exemplo, a cabeça de João Batista, um pedaço da cruz de Cristo, os azorrates que surraram Jesus, o pano que tinha supostamente o rosto de Cristo. Então, leva-se isso para a cidade, ou a própria cidade, ela fala, olha, aqui nós descobrimos os ossos de um santo, por exemplo, o Padre José de Anchieta, que foi enterrado aqui, nós conseguimos os ossos dele, aconteceu uma cura na cidade. Então, aquilo ali já ficava, atiçava o turismo. Então, Pedro Valdo olha para todos os desvios, e ele então é um homem zeloso pela palavra, e ele começa a reunir pessoas também que têm um zelo pela palavra. Tá? E esses 200 anos, ou um pouquinho mais, que antecederam aí o reformador Pedro Valdo, foi um movimento muito importante da história da igreja. O século X é conhecido como o século de ferro, a gente aprende isso na escola também. Segundo o historiador, aqui é um historiador católico, Baronius, ele escreve muito bem, ele é um cara muito sábio nessa pesquisa histórica. Então ele diz que esse século foi marcado pelo século de ferro. Por quê? Por causa da dureza praticada contra os fiéis. Então era um momento muito difícil do cristianismo para o cristão viver, devido à firmeza, firmeza não é a melhor palavra, mas devido à imposição, tá, praticada sobre os fiéis. E este nome é dado então por conta também, né, além dessa imposição, cresce-se ou já aparece um número grande de corrupções dentro da sociedade em que a igreja está inserida, e não só fica na sociedade, mas ela também invade a igreja. E nesse momento que você vai ver na história, onde os bispos eles se corrompem, onde eles têm as suas festinhas secretas nos subsolos da igreja, praticam imoralidades. Alguns deles, diz a história, que acabam engravidando mulheres prostitutas e acabam tendo filhos, e claro, não podia assumir o filho, então pagava-se uma quantia para que a mulher ficasse quieta e não falasse,
criasse o menino lá e não falasse nada. Então é um momento de corrupção dentro e fora da igreja, a sociedade tomada pela corrupção e a igreja, infelizmente, os sacerdotes também se corromperam. Então, em primeiro lugar é isso. Em primeiro lugar, Pedro Valdo olha para esse cenário. Em segundo lugar, a rejeição da transubstanciação. O que é a transubstanciação? Falei um pouquinho na quinta. Trans é transformar, de mudar, e substanciação é a substância. Então é a ideia de que a substância se transforma em. Então, eu tenho aqui o pão e tenho aqui o vinho. No momento da Eucaristia, ou da missa e da Eucaristia, então a substância, pão e vinho, deixam de ser pão e vinho, passam a ser carne, se transformam em carne e se transformam em sangue. Lembra que eu falei que algumas igrejas evangélicas, elas praticam a transubstanciação sem saber, quando não pode dar o sobrou da ceia para as crianças, ou não pode jogar fora, não, tem que enterrar porque é o corpo e o sangue de Cristo. Isso é transubstanciação. Isso não é a nossa ideia de fé. Tá? Claro que você não vai pegar um alimento e fazer horrores com o alimento, até porque isso é pecado, mas não por ser o corpo e o sangue. Porque ali nós entendemos que os elementos consagrados foram consagrados no momento do culto, da ceia, e depois que nós tomamos, eles continuam sendo pão e vinho. Todos concordam, né? Tem alguém que discorda? Não, né? Eu não discordo, mas a opinião é o seguinte: por ser algo da Santa Ceia, depois as pessoas não dão o devido valor. Somente a criança, assim, vai sobrar meia coisa, depois eu não tenho, não precisa nem ter tanta responsabilidade para participar da ceia, porque sobra o pão e sobra o vinho, depende de como se vê. Falta de ensinamento. Se você ensinar para a criança, desde pequeno, a importância do momento da ceia, o que passou não é ceia. Tá? O que passou não é ceia. Então, tanto que quando a gente aprende que é um momento e não a sobra, se você ficar fora da ceia por qualquer motivo, você vai ver como que, espero que nunca aconteça, mas quem fica fora da ceia por disciplina ou porque está impossibilitado por algum motivo pessoal ou de caráter da igreja, é um sofrimento, irmão, porque você entende que não é um pão e vinho, mas é a comunhão com a igreja e com o seu Senhor. Então, é ensinar, falta de ensino, tá? Porque ali é pão e vinho que sobra, e tanto é que estraga, se deixar ali estraga, não vai alterar a espiritualidade daquilo, ou não vai se tornar mais espiritual. Então, Pedro Valdo combateu a transubstanciação quando era considerado um crime capital afirmar que a transubstanciação não era uma doutrina bíblica. Em terceiro lugar, Pedro Valdo também ele vai de encontro à súbita e repentina morte de um amigo durante uma refeição à noite. A partir desse ponto, ele começa a viver uma vida cristã radical, deixando sua propriedade aos cuidados de sua esposa, enquanto o restante de seus pertences ele distribui aos pobres. Então, quando acontece esse movimento do Pedro Valdo, teologicamente, de olhar para a corrupção social e a corrupção dos sacerdotes, ele olha para algumas coisas dentro da igreja, dentre elas a transubstanciação, que é algo que depois Wycliffe também vai pegar pesado contra isso, mas a morte do seu amigo traz meio que um despertar ao Pedro Valdo, e então ele se dedica ao ministério, se dedica a servir a Deus, entrega os seus bens, deixa com a esposa, e algumas coisas ele vende e dá aos pobres. Ele muda a sua vida a partir desse acontecimento. Nessa época, então, Pedro Valdo começa a pregar e ensinar publicamente com base em suas ideias de simplicidade e pobreza, tá? Que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao mamon. Tá? E ele então, essa ideia, essa pregação dele é acompanhada de fortes condenações dos excessos papais e dos dogmas católicos. Então vocês percebem, século XII, quando a gente já fala assim, mas Lutero foi um homem corajoso, foi, Lutero foi um homem de fibra, foi, combateu a igreja católica, foi, tudo isso, mas notem, atrás teve gente também que fez isso, mas não foram escolhidos por Deus para serem o grande, o homem que ia libertar, que ia
libertar, o que ia colocar em ação o plano de Deus. Foi Deus que criou Lutero. Mas Pedro Valdo foi um homem que iniciou essa caminhada de combater os excessos papais, que Lutero vai combater depois, e também os dogmas católicos. E aqui duas doutrinas que também Lutero vai combater depois. Porque certamente o que Pedro Valdo escreveu e pregou, os seus sucessores foram pregando até chegar em Lutero, que combateu tanto a ideia do purgatório quanto a ideia da transubstanciação. Tá? E Pedro Valdo ele arruma uma encrenca maior porque ele acusa a Igreja Católica de ser a grande prostituta. O que depois as confissões de fé vão dizer também, e é algo que os reformadores do século XVI vão afirmar sem medo e sem nenhum tipo de incômodo, dizer que a Igreja Católica é a grande prostituta. Tá? Então, isso estou falando do século XVI, né? Se bem que tem alguns padres hoje que afirmam isso, que a falsa Igreja Católica é a grande prostituta. Está no YouTube aí para vocês verem também, caso quiserem. Então, em 1170, ele havia reunido um grande número de seguidores, que eram chamados de os pobres de Lyon, da cidade de Lyon, na França. E esses pobres também eram chamados de os pobres de Deus, né? Os pobres de Deus. E esse ensino ia se espalhando cada vez mais, enquanto o Pedro Valdo ia pregando o Evangelho, pregando aquilo que ele entendia ser saudável para a igreja e combatendo aquilo que ele entendia ser mal, ser ruim para a igreja. Algumas vezes os valdenses eles eram distintos dos albigenses, né, ou os cátaros, eram questão de etnia, de povos, né, porque o jeito deles se vestirem, andarem, eram bem diferentes dos demais, então eles tinham um estereótipo e uma visibilidade de alguém realmente que está despojado das coisas dessa vida. É uma ideia que eles queriam passar mesmo, de não ser alguém que estava querendo viver para este mundo. Tá? Possivelmente, se eles vivessem nessa época, eles não iam querer saber de tecnologia, de roupa de marca, de coisas que nós buscamos, e não tem problema nenhum em buscar isso, desde que isso não esteja no nosso coração, mas eles queriam viver para Cristo, queriam viver a pureza do Evangelho. Muito parecido com isso, ou um pouco parecido com isso, foi a vida dos puritanos, mas é para outro dia os puritanos, que também foram homens e mulheres que viveram para Deus, por isso o termo, que era pejorativo na época, ser chamado de puritano, mas eles abraçaram o apelido e pegaram para si. O movimento dos valdenses, então, foi caracterizado desde o início pela pregação de leigos, a pobreza voluntária e a estrita observância da Bíblia. Note, desde o começo, então, qual foi a ideia de Pedro Valdo e os seus seguidores? Primeiro, pregação para os leigos, ou pregação de leigos, né? Pregação de leigos. Pregar o Evangelho às pessoas que realmente não tinham um conhecimento, não tinham um ensino, e era dada a oportunidade para que aqueles também que não eram sacerdotes pudessem fazer o quê? Partilhar. No século XI isso era impossível. Quem detinha a palavra? A igreja. Só o Papa detinha a palavra. E você tinha que ouvir tudo em latim. E tinha que falar o quê? Amém. Você não entendeu nada. É falar amém, porque o padre falou, o Papa falou, está falado, é a voz de Deus. Então chegava numa missa lá e amém. Tinha que concordar com tudo aquilo, sem saber o que ele tinha falado. Então, por exemplo, mulher não poderia ler a Bíblia. Mulher era proibido de ler a Bíblia, ler qualquer tipo de escrito. As mulheres eram vedadas a elas o ensino. Então eles tinham essa ideia de partilhar com os leigos e deixar que os leigos também colocassem a sua ideia das escrituras, porque Pedro Valdo ele vai ser alguém que vai dar a oportunidade das pessoas lerem a Bíblia no seu próprio idioma. Ele tinha a ideia da pobreza voluntária, então quem quiser participar disso aqui tem que abrir mão das suas riquezas e vir participar com a gente, porque ou a gente serve ao dinheiro ou a gente serve a Deus. E isso tinha que ser voluntário, e a observância da Bíblia. Então eles não faziam nada se não estivesse de acordo com as Escrituras. Tá? Então note, sola Escritura
Escritura já veio antes. É uma ideia que vai ser do quê? Aperfeiçoada. Tá? Entre 1175 e 1185, Pedro Valdo contratou um clérigo de Lyon para traduzir o Novo Testamento para a língua arpitã, que era a língua franco, né? Ou o francês popular da época, sendo ele também envolvido nesse trabalho de tradução. Foi uma das primeiras traduções populares, foi nessa época aí, a tradução que Pedro Valdo encabeçou para ser feita, para que as pessoas pudessem ter a Bíblia no seu próprio idioma. E independentemente da fonte de tradução, ele é acreditado como a primeira tradução da Bíblia em língua moderna fora do latim da Europa. Há alguns estudiosos, alguns indícios de que alguns outros também que não partilharam da ideia católica romana e se protestaram, também traduziram a Bíblia em outro idioma. Mas o que se tem registrado na história, e quase todos concordam, é que a primeira tradução popular fora do latim seja a tradução de Pedro Valdo, que a ele foi dada, né? Não se tem um certo quem foi que fez, foi um grupo de pessoas, mas a ele é dada a autoria. Então note, isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque século XV ainda está por vir, nós estamos aí no século XI, XII, e os princípios da reforma já começam a aparecer ali. Tá? Já começam a aparecer o sola escritura, começa a aparecer ali já o somente pela fé, o somente Cristo, a glória somente a Deus. Isso já vai aparecendo aí de forma bem clara. Já em 1179, Pedro Valdo e um dos seus discípulos foram para Roma, onde foram recebidos pelo Papa Alexandre III e pela Cúria Romana, e lá eles tiveram que fazer o quê? Explicar. Claro que não ia ficar barato sair pregando o que quer, sair falando contra os dogmas da igreja majoritária, ia ficar por isso mesmo. Não, vai ter que dar explicação. Tá? Hoje a gente pode falar o que quer e não tem que dar satisfação, nem para a igreja que a gente faz parte. Mas naquela época, sim, tinha que dar satisfação à igreja majoritária, porque o poder político dela é forte. Tá? Então, eles vão até Roma, diante do Papa, vão explicar sua fé perante um painel de 3 clérigos, incluindo a questão que foram então debatidas no seio da igreja, como o sacerdócio universal. Percebe que o sacerdócio universal vai ser algo que Lutero vai combater fortissimamente, algo que Lutero vai propor fortemente. A ideia do sacerdócio universal, e todos pensam que isso saiu da cabeça de Lutero. Lutero acordou um belo dia e falou assim: eu vou pregar somente as escrituras, somente a fé, pregar o sacerdócio universal. Não, Lutero foi bebendo em várias fontes, de John Hus, claro, e todos esses, com certeza, beberam da ideia filosófica de Agostinho, da qual Lutero era um monge da ordem agostiniana. Então nada, meus irmãos, é por acaso. Deus vai preparando o cenário. Deus vai usando um aqui, outro lá, outro depois ali, outro lá, e então o plano de Deus é executado. Assim foi durante toda a história do povo de Deus na terra. Deus preparou homens no Antigo Testamento, preparou alguém para liderar o povo. Notem, Moisés foi um líder do dia para a noite? Não. Moisés foi preparado por quantos anos para liderar o povo? 40? 80? 40 mais 40, né? Para liderar o povo. E Moisés já tinha podemos assim dizer, já tinha um currículo bom, não tinha? Filho da filha de Faraó, falava mais de um idioma, era um estadista porque ele tinha ligações com todas as nações circunvizinhas, por ser um homem de muito talento. Era um homem que tinha currículo bom, mas Deus estava trabalhando ainda na vida dele, como já tinha trabalhado na vida de José, como já tinha trabalhado na vida de Jacó, como já tinha trabalhado na vida de Isaac, na vida de Abraão, e Deus vai trabalhando depois em Josué, vai trabalhando até chegar o ápice daquilo que Deus quer fazer. Da mesma maneira, no Novo Testamento, Deus vai preparando os discípulos. Por 3 anos e meio, o Senhor discipula eles, depois ele tem o seu aprendizado na prática, e Deus vai trabalhando, e assim Deus está fazendo também nos dias de hoje. Por isso que faz muito sentido aquele texto de Paulo, né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso faz muito sentido. Então, Deus está aqui trabalhando na vida de Pedro Valdo para que essas ideias
que vão ser ainda aperfeiçoadas em outros reformadores, cheguem até Lutero. E Lutero possa ser, então, talvez pela sua personalidade, que é muito mais forte do que a de todos os outros reformadores, Lutero possa ser um homem que vai enfrentar todo o poder, assim podemos dizer, da igreja majoritária. Então, ele vai explicar a sua fé, e está aqui uma questão a ser debatida, a questão do sacerdócio universal, o evangelho na língua vulgar, que é a língua popular, tá? Por isso, quando a gente usa as palavras, deixa de ser vulgar, você não está. Tudo bem que hoje é uma palavra ruim, mas deixa de ser popular, seria essa o sentido da palavra, tá? Claro que hoje mudamos isso aí. E a questão da pobreza autoimposta, que estranhamente a Igreja Católica vai combater, mas depois vão surgir homens dentro da Igreja Católica, como São Francisco e outros, que vão praticar aquilo que Pedro Valdo está praticando. Qual o resultado disso então? O resultado da reunião foram inconclusivos e as ideias de Pedro Valdo, tá? Mas não o movimento em si, foram condenadas no terceiro concílio, ou concílio, né, de Latrão. Tá? O concílio de Latrão então fez o quê? Condenou as ideias de Pedro Valdo, tá? E foi dado como inconclusivo, ou seja, não chegaram a uma conclusão do que fazer com ele, mas condenaram as ideias dele. E no mesmo ano, embora os líderes do movimento ainda não haviam sido excomungados, foi-se tomada essa decisão contra as ideias de Pedro Valdo. Resultado disso, então, depois, expulsos de Lyon, a cidade de Lyon, né? Ele e seus seguidores se estabeleceram nos altos vales de Piemonte, ou Flymonte, se alguém quiser o inglês melhor aí, na França, e na cidade de Luberon, né? Enquanto continuavam a sua pregação do cristianismo. Expulsos, fizeram assim como Pedro, como Paulo, não pregam o evangelho, eles continuam pregando. Foram expulsos da igreja, mas continuaram pregando aquilo que eles acreditavam, o evangelho do Senhor. E finalmente, então, Pedro Valdo foi excomungado pelo padre Lúcio III durante o sínodo de Verona, no ano de 1184, e a doutrina dos pobres de Lyon foi novamente condenada. Então, precisou-se 2 concílios para tomar uma decisão contra Pedro Valdo. O primeiro decide contra as ideias, o segundo contra ele, e a exemplo dos seus irmãos posteriores, como Savonarola, como Wycliffe e John Hus, ele também foi excomungado. Então, pelo Conselho de Latrão, em 1115, eles são mencionados pelo nome pela primeira vez e considerados como hereges. Tá? Então, nesse Conselho de Latrão, Pedro Valdo vai ser considerado um herege. A Igreja Católica, então, começa a perseguir os valdenses. E se você for ler o livro Os Irmãos de Plymouth, que é a história dos valdenses, ali mostra um pouquinho da perseguição que eles sofreram, perseguição ferrenha. Esses homens tinham que se esconder, mas esconder literalmente, às vezes em locais não muito desejosos por nós, para não morrer, porque a perseguição contra eles foi imensa, porque nessa época também começa a ideia da Inquisição. A Inquisição, quem estudou um pouquinho sabe, todo aquele que era considerado herege era perseguido para ser condenado à prisão ou à morte pela Igreja Católica. Então, muitos dos valdenses foram julgados e condenados à morte em vários países europeus. Dizem alguns historiadores, principalmente ali no sul da França, chegando ali na Holanda, Bélgica e Hungria. Tá? Em todos esses séculos, embora Pedro Valdo depois vai morrer, mas os valdenses vão continuar com essas ideias ainda no século XIII, no século XIII, XIV, propagando as suas ideias. E esses cristãos persistem fugindo dos Alpes e lá se escondendo. Vão se esconder em lugares altos, lugares baixos, atrás de árvores, meio aquelas, não é árvores, aqueles tipo pinheiros assim, todo camuflado, se esconde, às vezes passando fome, frio, privações diversas, enfrentando os perigos da noite, os animais, e eles vão lá se escondendo para não morrer, mas pregando o Evangelho. Por isso faz sentido o que Lutero diz no seu livro, né? Sobre os demônios, demônios tantos diversos, que não são capazes de frear aquilo que Deus começou.
Só um pouquinho para a gente ver que até chegar em Lutero, né, eu citei apenas um dos reformadores, mas se você for ler a história de John Hus, a história de John Wycliffe, principalmente John Wycliffe, vocês vão ver um homem que foi terrivelmente perseguido, mas não recuou da verdade. Qual foi a frase de Lutero? No começo eu passei? Exato. É melhor a gente ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Nós estávamos falando ontem na volta da nossa igreja sede, e aí não dá para citar o nome, está sendo gravado, né? De artistas e cantores famosos que se uniram a outros segmentos religiosos, sincretismo. E não, Jesus ele também é o Deus dessa religião aqui, porque aqui eles praticam também o amor a Deus, o amor é que nos une. Não, o amor a Deus nos une, desde que o amor a Deus seja genuíno. E o amor a Deus não pode ser, como Paulo diz lá, né? Eu não vou transformar a minha liberdade em libertinagem. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo nos une. Ao mesmo passo que nós somos divididos quando não estamos ligados na cruz de Cristo. Então não tenha medo, irmãos. E nós estamos numa fase da igreja na terrena que a nossa preocupação é ficar bem com todo mundo. Ficar bem com todo mundo. Parece alguém de uma religião totalmente oposta. Vou pegar um exemplo, né, que dá para falar. Parece um islâmico seguidor do Hamas e a pessoa fala, o Hamas está se defendendo, e você, para não se indispor com a pessoa, você fica quieto ou fala, é mesmo. Por covardia, esses homens morreram por coragem. Seus nomes estão escritos no livro da vida, porque eles tiveram coragem de pregar o Evangelho e não tiveram medo de ser afastados das suas famílias, afastados dos seus amigos, expulsos da igreja que eles cresceram, que eles fizeram lá a primeira comunhão, que eles cresceram, que eles aprenderam tudo, e eles foram expulsos da igreja. E não só expulsos, perseguidos pela igreja, condenados. Mas eles estavam dispostos. É melhor estar unido a Cristo do que unido ao erro. Então isso sirva de lição para nós, hein? E aí, sintetizando aqui a reforma, não quero entrar na questão da reforma, que eu já falei bastante, mas a reforma protestante, seja o ápice dela, tá? Então, de novo, a reforma ela foi um movimento um movimento de retorno às escrituras em Lutero, mas Deus já vinha preparando o caminho. Primeiro com Pedro Valdo, depois em Florença com John Savonarola, depois na Inglaterra, em Londres, com John Wycliffe, depois na cidade de Praga, na antiga Tchecoslováquia, com John Hus, e chega então a Lutero. Tem outros nomes expoentes, mas esses são os mais citados, ou tiveram uma proeminência maior. Então, no início do século XVI, a mudança na mentalidade da sociedade europeia repercutiu tanto no campo religioso, e houve uma mudança realmente, houve não um despertar, mas houve uma busca, tá? Tanto do divino, quanto também se desenvolveu um medo do inferno. E é nesse período que eu já disse algumas vezes que surge a ideia, o desenho gráfico aí, do céu, do inferno, do diabo com chifre, com a cauda, com o tridente na mão, todo feliz no inferno, como se o inferno e o diabo estivesse feliz lá. A gente olha com umas gravuras e a gente parece que às vezes que não pensa, né? Está lá o diabo lá feliz, espetando o condenado no inferno, como se o diabo tivesse alegria no inferno. Sendo que ele também vai sofrer no inferno, ele vai sofrer eternamente. E ele já está condenado. Então, mostrar que foi aí que surgiram os desenhos gráficos do inferno, do céu, do diabo, de Deus, sendo aquele personagem meio gordo, cabelos brancos, barbona, com aquela voz grossa que é imitada pelos atores teatrais, dos teatros, né? Então foi nessa época, a busca pelo divino, somada ao medo do inferno, despertou então a sociedade na época. A igreja, tão onipotente na Europa medieval, foi duramente criticada. E aqui tem um fator importante para isso. Por quê? As ideias dos pré-reformadores já estavam
mais fértil na cabeça de muitos reis, de muitos governantes, que entenderam as ideias da reforma, outros pré-reformadores, e eles já não queriam estar mais debaixo da mão de Roma. É claro, alguns se aproveitaram da questão política, fato. Por quê? A reforma propunha o quê? Uma libertação do jugo de Roma. Isso interessava muito a alguns reis, mas muito. Se livrar do jugo de Roma, não pagar imposto, não estar servindo a Roma, em submissão a Roma. Então, isso também foi visto como alguns aproveitaram dessa situação. Tá? Mas foi um movimento que começou a se criticar, começou a ter críticas duras contra a igreja começou a ser criticada duramente naquela época. E claro, a Inquisição aumentou. Tá? No início do século XVI, então, houve essa mudança, e no ano de 1517, o monge Johann Tetzel, ele passou a percorrer os estados alemães, vendendo as indulgências, que já começaram um pouquinho antes, o que não era aceito por todos. Por quê? As indulgências eram uma espécie de imposto que você pagava, mas a ideia da indulgência era você comprar a salvação, comprar um pedaço do céu e também tirar uma pessoa do limbus. Tá? Lembra que eu falei na quinta, né? O limbus ele tinha duas divisões. O limbus era aquelas pessoas que não foram para o inferno direto, mas foi dada a elas uma outra chance, um segundo tempo. Então elas estão lá no limbus até elas serem aperfeiçoadas para ir para o céu, ou se realmente elas não forem aperfeiçoadas, vão para o inferno. E tinha a questão das crianças não batizadas, que não eram pagãs, né, mas também não foram batizadas na igreja. Então elas não poderiam nem para o céu porque não eram batizadas, e nem poderiam ir para o inferno porque elas não eram pagãs. Criou-se então um limbus infanto. Então a ideia de Tetzel era isso, ele vendia as indulgências e ele trazia então as cartas com o perdão divino, que era entregue às igrejas para serem vendidas aos fiéis em troca do perdão dos pecados. Aqui você tinha assim, o tanto que você pudesse pagar, você atingia o tanto de perdão que o seu dinheiro desse. Havia o perdão vitalício. O perdão vitalício era top, acho da hora. O perdão vitalício era maravilhoso, porque você comprava por uma fortuna, você pegava todo o seu dinheiro, dava para a igreja, e então você recebia a sua carta lá assim, do seu perdão vitalício, você assinava, estava aqui o visto do Papa, do Tetzel, e então você podia pecar à vontade, porque você tinha um perdão vitalício para a vida inteira. Tá? Isso era dado. E Tetzel foi alguém que arrumou confusão fortíssima e não pouca, não só com Lutero, mas com Felipe Melanchthon. E é outro que eu sugiro que vocês leiam. Felipe Melanchthon foi quem teceu, acho que até tem frase de Felipe Melanchthon aqui, né? Isso tem aqui. Então a provocação entre o frade dominicano John Tetzel, e aí tinha a questão das ordens também, que vocês podem estudar um pouquinho. Geralmente as ordens, até hoje é assim, né? Até hoje assim, as ordens elas não têm uma harmonia de pensamento. Um dominicano pensa diferente de um agostiniano, que pensa totalmente diferente de alguém da Opus Dei, que pensa totalmente diferente de alguém da teologia da libertação, que é oposto aos seguidores do Plínio Correia de Oliveira, que são os radicais. Então, tem várias ordens na igreja, os carismáticos. Então, cada um pensa diferente. Aqui, o John Tetzel sendo dominicano, e o amigo de Lutero, né, amigo próximo de Lutero, Melanchthon, e Melanchthon descreve Tetzel, olha só como o Melanchthon descreve Tetzel, chama ele de um bajulador muito audaz, um chato atrevido. Foi gentil, né? Foi gentil, chato atrevido, foi gentil. Assim poderíamos dizer nos dias de hoje, essas frases de traduzindo, né? Foi um pouquinho mais, porque o alemão ele tem uns verbos um pouco mais rude. Então, o que seria descrito hoje é um chato atrevido, mas entenda que Felipe Melanchthon foi um pouquinho mais áspero na sua crítica ao Tetzel. Então, na época, a maioria das pessoas acreditava em purgatório, e esse purgatório era um local de tormento, para onde as pessoas iam depois da morte, a fim de purgar os seus pecados antes da promoção para o céu. Tetzel vendia indulgências, promessas que vinham do Papa no sentido de diminuir o tempo do purgatório. E aí a frase de Tetzel era essa: ele saía no seu cavalo
e alardeando isso pela cidade. Ele dizia isso: assim que a moeda cair no cofre sobre a alma do purgatório, né? Assim que a moeda cair no gasofilácio, no tilintar da moeda, sobe uma alma do purgatório. Ele saía dizendo isso, saía pela cidade no cavalo, assim que a moeda cair no gasofilácio, no tilintar dessa moeda, subirá uma alma do purgatório. É um mantra do John Petson, e isso causava muita fúria. Melâncton, depois vocês lendo sobre Melâncton era um cara formidável. Eu admiro muito a questão a genialidade e o gênio de Melâncton. As 95 teses de Lutero protestavam contra essas indulgências e contra a preocupação exagerada da igreja em relação ao dinheiro. Então, as 95 teses, na terça, se você não faltar, você vai aprender mais sobre isso, elas se baseavam mais especificamente nas indulgências. Lutero escreve várias teses sobre a indulgência e várias teses sobre a questão de finanças, a usura. Lutero achava um absurdo as riquezas da igreja, o tanto que a igreja usufruía de ouro, de bens, a vida que os sacerdotes levavam, a vida de luxúria. E Lutero achava aquilo um absurdo, e combateu muito isso nas suas 95 teses. Ficará para terça-feira maior, tá? Então, os benefícios, meus irmãos, aqui nós vamos entrando já naquilo que nós queremos falar, que é o que eu faço com essa parte histórica, linda, maravilhosa, que nos emociona, às vezes nos dá raiva. O que a gente pega com isso e traz para nós? Qual a relevância que isso tem para nós? Quais os benefícios que isso tem para nós hoje, para que nós que vivemos numa cidade como Dionísio possamos usufruir das ideias da reforma? Então, os benefícios religiosos, sociais, econômicos e políticos produzidos pela reforma, os estudiosos dizem que são incalculáveis, são sim, tremendos. Existem livros, irmãos, eu não recomendo, eu sei que é difícil de ler. Existem livros aí de quase 1000 páginas, tratando de um ponto só da reforma. A questão econômica, por exemplo. Como as ideias de Lutero transformaram a visão econômica, a ideia econômica da época. Tanto é isso que quando chega em Calvino, de Calvino nós vamos ter a ideia, me ajuda aí, sabe, com o pensamento econômico oposto ao Karl Marx, Sim, mas é o escritor, não sei se é o nome dele agora, junto com ele, a ideia quando fala de capitalismo, fala dele, puxa o nome dele agora, muito famoso, aprende na escola. Quando você fala de capitalismo, você fala de Calvino e fala desse outro personagem que foi influenciado por Calvino e pela reforma protestante. Então, quando você fala de economia, quando você fala de política, você passa por essas ideias, né? Então, o legado que a reforma deixou econômico é imenso, social, imenso, tá? Político, vocês vão perceber, político, a ideia política que nós temos hoje não foi inventada por nenhum partido de esquerda, por nenhum partido dos trabalhadores. E trabalhadores não é especificamente o Partido dos Trabalhadores aqui, porque o Partido dos Trabalhadores é uma ideia mundial que tem, praticamente todas as nações têm o seu partido trabalhista, lá, o povo do trabalhador, que tem às vezes ideia diferente do daqui. Então não é uma alusão ao que nós temos aqui, tá? Mas a reforma, ela foi avassaladora em todos os campos da nossa vida. Não foi só uma reforma religiosa. Então, com a reforma, vejam só, com a reforma nós tivemos uma ruptura de pensamento do sacerdócio universal, de todos os crentes, que nada mais é o quê? Qual a ideia do sacerdócio universal? Todos os crentes são sacerdotes e ninguém é sacerdote disso para si mesmo, mas somos sacerdotes uns para os outros, para nos servirmos mutuamente e para servirmos aquele que ainda não confessam a Deus. Qual a ideia da Igreja Católica? Quem é que tinha essa proeminência? Quem é que tinha esta tarefa? Lutero diz: não, Cristo deu à igreja
este papel de interceder, de pregar o Evangelho, de ser sacerdote uns dos outros, e principalmente daqueles que não confessam mais. Então isso, Pedro Valdo já tinha entendido isso lá atrás. Se vocês forem ver, tanto o John Hus quanto o John Wycliffe, depois de John Hus, também tiveram essa ideia, e Lutero foi o instrumento que Deus usou para alavancar isso, para trazer isso em tona dele. Lutero defendia, por exemplo, que uma dona de casa e um padeiro que trabalham bem glorificam mais a Deus do que um homem que vive em um mosteiro e é um beberrão, por exemplo. Lutero era fantástico. Se você estudar a biografia de Lutero, algumas vezes vocês vão se escandalizar com Lutero, mas entendam que o contexto de vida de 1400 e pouco, 1880 até 1550, que é o período de Lutero, é um período diferente de que nós vivemos. Lutero não é um crente que nasceu como eu e você, que nasceu na igreja protestante. Lutero é um homem que veio do catolicismo, um catolicismo romano, que está também se reformando. E a ruptura de Lutero, ali atrás nós temos na nossa exposição, que ainda vai aumentar até terça-feira, a Bíblia de Lutero. Se você for pegar ali um comentário, Lutero defende a virgindade de Maria. E demorou muito para Lutero abandonar isso, porque Lutero está fazendo o quê? Se desligando. E ninguém desliga-se do dia para a noite. Lutero vai aperfeiçoando suas ideias. Assim como outros antes deles fizeram a mesma coisa. Então, em alguns momentos, eles vão se escandalizar com Lutero. Mas, gente, Lutero era um homem fantástico. Era um homem de personalidade. E era um homem assim que ele não tinha receio de falar o que pensa. Se vocês assistirem o filme de Lutero, que é uma reprodução de suas falas, há momentos que Lutero debocha. Mas é um deboche assim que você ri. Mas depois você fala assim, rapaz, por que eu estou rindo disso? É sério o que ele está falando. Porque Lutero é assim, é um homem muito verdadeiro, do seu gênio, do meu gênio alemão, meio rude, mas Lutero é alguém que faz isso. Faz assim, uma dona de casa, um padeiro que faz bem o seu trabalho, é muito mais crente do que um sacerdote que enche a cara depois da missa. E Lutero sabia do que ele estava falando. Lutero sabia do que ele estava falando. Então o que Lutero está dizendo aqui? Que nós glorificamos a Deus quando nós fazemos bem feito aquilo que Deus confiou a nós. Se a nossa função na igreja é empilhar as cadeiras, faça isso para a glória de Deus. Se a nossa função é tocar um teclado, toque para a glória de Deus. Se a sua função é ficar ali na calçada impedindo que o cachorro da Estela e da Stephanie entre na igreja, faça isso para a glória de Deus. Se a sua função é cuidar das crianças, Lutero diz, isso glorifica a Deus. Mas se a sua função é ser auxiliar na escola que você trabalha, é ser a secretária da empresa que você trabalha, ou seu vendedor, ou seu empresário, isso glorifica muito mais a Deus quando você faz isso bem feito. Bem feito. Tá? E continuando então, aqui nós vamos ver qual a relevância disso. Qual a relevância da reforma? Eu peguei 3, entre muitas outras coisas que eu julgo ser importante para nós. Primeiro, a reforma não foi um movimento exclusivamente religioso, tá? Embora se trate de um movimento predominantemente religioso, a reforma teve importantes ligações com realidades econômicas, políticas, sociais do século XVI. Então, por que ela é importante para nós hoje? Porque ela não é só um movimento religioso. Porque faz sentido nós professarmos uma fé nessa cidade que nós vivemos somente no aspecto religioso. Os nossos contatos são totalmente religiosos durante todo o dia? São? Eu não. Não são. Então a reforma, ela traz uma ideia, ela traz a ideia e ela põe a sua ideia no campo para que nós entendamos que ela não foi só uma ideia, um movimento religioso, um movimento de fé, mas ela foi um movimento social. E o social, note, lá atrás começou com Pedro Valdo fazendo o quê? Olhando para os pobres, entendendo a necessidade daqueles que passam por privações. E não é essa a ideia do Evangelho? Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que cuidar dos
dos da casa, primeiro, nós devemos praticar as boas obras. E notem, irmãos, às vezes nós falamos muito da reforma, do desvio católico romano, mas nós nos desviamos do Evangelho quando nós não nos preocupamos com o aspecto social de irmãos que passam privações, de pessoas que passam necessidades. Quando a gente fecha o coração para isso, é um desvio. E a gente fala assim, não, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Ok, mas aonde está escrito que você não deve fazer boas obras? Onde está escrito na Bíblia que nós não devemos fazer boas obras? Não está escrito. Tiago chega a fazer uma equiparação, né? Mostra-me as tuas obras que eu te mostro a minha fé. Paulo vai dizer, né, sem fé é impossível agradar a Deus, isso não é por obras, mas Tiago fala assim, mostra-me a tua fé que eu mostro as minhas obras. Estão ligadas as duas. Quem pratica a fé, necessariamente também pratica as boas obras. E quem pratica as boas obras não pratica para ser salvo, mas pratica porque é salvo e por isso ele entende que ele tem que fazer as boas obras. Então o social é algo que nós, como igreja reformada, precisamos urgentemente olhar com mais carinho, porque foi uma ideia que nasceu muito antes de Lutero, não foi uma ideia que surgiu da mente de Lutero. Lutero trouxe isso à tona, o que já era discutido. As questões políticas, Lutero entendia que a política era essencial para uma sociedade. E não dá para a gente viver nessa cidade sem discutir política, sem olhar para a política? Não. Até porque nós temos que nos preocupar na próxima eleição com quem vamos votar. E qual é o nosso parâmetro para votar em alguém? Nós temos um parâmetro para votar. Nós não votamos porque simplesmente ele pertence a alguma igreja, ou porque ele professa a nossa fé. Se professar a nossa fé e for crente de verdade, melhor ainda. Mas não é por isso que nós votamos em alguém. Nós votamos em alguém se este alguém apresenta o quê? Um plano de governo que esteja de acordo com a realidade da cidade que eu moro. Então, nós moramos aqui, nós conhecemos as necessidades daqui. E você percebe, assim, poxa, estamos 4 anos, o prefeito, o governador, o presidente não tomou conta de alargar as ruas. Você percebe que precisa alargar as ruas. Olha, precisa mais moradias, precisa de uma ação social maior. Então, nós trazemos isso para a hora da votação. Então, aquele que apresentar um projeto de governo, um plano de governo condizente com as necessidades da cidade que eu estou, é nesse que eu voto. A reforma trouxe isso para nós. A reforma nos libertou da ideia política que tinha na época, que era pautada pela igreja. A igreja que determinava praticamente quem ia governar ou não. Era a igreja que determinava reis, governadores. Então a reforma ela trouxe uma ideia política, social e econômica. A ideia econômica da reforma foi brilhante, porque ela fez com que os crentes entendessem que você pode ter 1 milhão na sua conta, mas você não pode gastar ele deliberadamente. Ah, mas o dinheiro é meu. Não, não é teu. Não é teu. O dinheiro é de quem? De quem? De quem? De Deus. Você está administrando aquilo que é de Deus. Então 1 milhão que você tem, você não pode sair gastando do jeito que você quer, com usuras. Lutero combatia isso com a igreja. Então tudo que nós vamos fazer, fazemos para a glória de Deus. Então eu uso meu dinheiro com sabedoria, sempre glorificando a Deus. Se eu tenho 10 sapatos, para que eu vou comprar mais um? Porque eu quero que o dinheiro é meu, mando que o pé é meu e eu faço o que eu quero. Isso é pecado. Isso é pecado. A usura é um pecado. Nós já falamos isso no livro de Gálatas. É uma obra da carne, não é um fruto do Espírito. Então nós temos que entender que a questão econômica nós administramos ela para a glória de Deus, não como fazia nos tempos da reforma ou nos tempos da pré-reforma. Então Lutero trouxe essa ideia. Então ela é relevante hoje porque abre os nossos olhos politicamente, socialmente e economicamente. Então esses 3 campos em que nós agimos, tem outros ainda, mas esses 3 campos, nós hoje analisamos eles com base nos ideais da reforma. Então por que eu voto no político tal?
Porque através da ideia, da cosmovisão reformada, eu entendo que esse político não é o melhor para me votar. Por que economicamente eu procuro ter uma vida mais estável e não fico usando com usura os meus valores? Porque a minha cosmovisão reformada me faz entender que numa cidade que eu estou, pequena, uma cidade, né, com seus recursos limitados, eu não posso sair de Mercedes ou de um Rolls, deve ser, né? Posso, não é condizente com o local que eu vivo. Não faz sentido isso. Para que isso? De verdade, não seria estranho você chegar domingo que vem aqui e o Samuel aparecer na frente aí com uma Mercedes de 500 mil reais? Seria estranho, seria? Acharia legal, é gostoso, mas não acharia legal. É estranho. Não é estranho? Por mais que a gente não queira dizer que não é estranho. Você ia olhar como essa e falar assim, mas é muito metido, né? Chegou em Dionísio esses dias e já está andando de Mercedes. Para que isso? Por que tu não comprou um Paliozinho? Por que tu não comprou um carro, né? Uma SUV de 90, assim? Para que tem uma Mercedes? É muito metido, muito. Então, percebe? Essa não é a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão diz que eu tenho que entender a realidade de onde eu estou. Era isso que Pedro Valdo combateu, era isso que Savonarola, John Booth, John Wycliffe, Lutero, o Calvino, John Knox e todos os reformadores combateram. E as questões sociais, nós temos que dar. Segundo ponto, por que a reforma é relevante para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, porque a reforma contribuiu para o pensamento moderno. Os questionamentos do autoritarismo religioso medieval, sua ênfase na participação responsável dos fiéis na vida e na direção das igrejas, seu estilo participativo de liderança, sua valorização do trabalho e de toda e qualquer ocupação honesta contribuíram para o fortalecimento das noções como liberdade. Presta atenção, o que a reforma trouxe, o que ela providenciou para que nós pudéssemos usar hoje. Primeiro, a liberdade. A reforma trouxe a liberdade às pessoas de se expressar. Junto com a liberdade veio a democracia. Isso não foi inventado por nenhum partido político de esquerda ou partido social-democrata ou socialista que seja, nem de direita nem nada. Foi a reforma que providenciou isso. Claro, ela tinha mais ou menos um modelo grego de política, mas ela trouxe liberdade. Então eu não vivo mais debaixo de uma opressão, de um autoritarismo. Agora, eu sou livre para tomar as minhas decisões, porque eu já sei como tomá-las. Paulo diz que nós somos livres, nós não estamos debaixo de escravidão. Então, a reforma trouxe para nós hoje, e ela é relevante hoje, porque a liberdade que você usufrui, de, por exemplo, discordar de mim, discordar do que eu estou falando. Você pode levantar e dizer assim, olha, segundo eu aprendi, você está errado, não é assim. Não foi isso o que eu aprendi. Você tem essa liberdade. Você não vai ser convidado a se retirar ou vai ser preso, amarrado e sentenciado a algumas chibatadas porque você pensou diferente. Nós temos liberdade hoje. A democracia foi outro fator positivo da reforma. Trouxe às pessoas o direito de se expressar em qualquer assunto, seja ele político, religioso, ou econômico ou social. Então, a democracia foi um legado da reforma. Outro mais, a solidariedade social, como já expliquei, foi também algo que a reforma trouxe. Os diferentes formadores e seguidores deram importância nas contribuições na área, e aqui as contribuições que todos eles deram para nós. Teologicamente, inquestionável. Houve um retorno às escrituras, um retorno às doutrinas da graça. Tá? Na filosofia, houve um retorno também às principais ideias filosóficas que estavam mais próximas do cristianismo. Porque, por exemplo, quando você vai estudar Platão é um homem religioso, é alguém que tenta buscar o conhecimento de Deus. Claro que algo que foi muito pernicioso e contribuiu negativamente para a igreja na área da filosofia foram os estoicos. E Paulo combateu muito os estoicos na sua época. Paulo teve duelos ríspidos com os estoicos.
Então, a reforma trouxe essa ideia da filosofia que faz com que nós entendamos a Deus de uma melhor maneira. Tá? Não é mais aquela ideia, né, de que Deus não pode ser todo-poderoso e bom, porque se Ele é todo-poderoso e não consegue fazer alguma coisa, então Ele não é todo-poderoso. Mas se Ele é bom e quer fazer algo e não consegue, Ele não é todo-poderoso. Mas se Ele é todo-poderoso e não quer, Ele não é bom. Percebe? Então essa é uma ideia filosófica de Epicuro, os epicureus, os epicuristas. Então a reforma, ela faz o quê? Faz com que a filosofia alcance de novo a sua posição de respeito e de contribuição. E também a política, a sociologia, como já disse, a ética. Então a ética, por exemplo, Calvino é quem vai dar uma ênfase maior na ética protestante. Tá? Ética protestante. Então nós temos uma ética. E os reformadores, claro, Lutero começa com isso, mas vai vir depois Zwinglio, Knox, Calvino, eles vão aperfeiçoar cada vez mais essas ideias. Então, a reforma hoje é relevante por quê? Porque nós podemos olhar nós podemos ter uma visão teológica mais condizente com as Escrituras. Nós podemos ter um pensamento filosófico que esteja de acordo com a nossa realidade de vida. E nós podemos também participar das áreas políticas e sociais com maior responsabilidade e então viver uma vida ética dentro de uma cultura que nós vivemos. Se não houvesse a contribuição da reforma, nós não havíamos o fator ético. Então nós viveríamos uma cidade como a nossa sem o limite da ética. Então tudo era permitido, não havia limites a se impor. Logo, uma sociedade sem ética é uma sociedade falida, é uma sociedade em ruínas. A ética ela é fundamental para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Ela se torna muito relevante por esses fatores. E terceiro, ela foi um movimento restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. Algumas das principais contribuições da reforma foram o retorno às Escrituras. Então, a reforma ela é relevante para nós porque faz com que nós entendamos a necessidade de se agarrar às Escrituras e dela não soltar jamais. E dela ficar ali fixa, como nós vimos ontem no culto lá na nossa sede, o quanto o retorno às Escrituras provoca uma mudança na pessoa que lê e entende. Como foi nos tempos do rei Josias, quando leu-se o livro da lei, então houve uma mudança na atitude das pessoas. Ou como nós lemos aqui durante a semana, falando sobre o presbítero da igreja, quando Esdras também, seguindo o conselho seguindo aí o exemplo de Esdras e Neemias, né, que restauram ou reformam o templo do Senhor, a cidade do Senhor que estava em ruínas, e tudo isso aconteceu porque o povo se desviou das Escrituras. Então a reforma ela propõe o retorno das Escrituras, a centralidade de Cristo sendo o centro da vida do ser humano, a salvação vista como uma dádiva da graça de Deus, a ser recebida pela fé, e o fato de que a igreja não é uma instituição ou uma hierarquia, mas sim o povo de Deus, cada cristão e sacerdote. Então, ela se torna relevante para nós hoje porque nós não somos pautados e o que nos normatiza ou que traz uma regra para nós hoje não é qualquer documento de fé, mas é as Escrituras. Nós seguimos aquilo que está nas Escrituras e nós não abrimos mão das Escrituras. Nós entendemos que o centro da nossa vida é Cristo. Ele é a centralidade. O culto é para Ele. Tudo que eu faço na minha vida nessa cidade é para Cristo. E o objetivo é que essa cidade conheça Cristo e viva Cristo, respire Cristo e se converta a Cristo. E isso é feito somente pela fé, mediante a graça. Quando nós entendemos isso, então, e praticamos isso no dia a dia, nós vemos que a reforma ela é relevante sim, porque ela nos possibilita então um retorno às nossas origens. Quando nós olhamos para as dificuldades da nossa cidade, quando eu converso com alguns de vocês, eu fico até um pouco, às vezes até um pouco, não assustado, né? Até porque do que eu vi não tem como se assustar.
mas eu fico assim, perplexo. Quando vocês falam de algumas coisas que acontecem, e eu não vejo nada disso, porque eu também, talvez pela localidade que eu estou, eu fico assim, mas tem isso aqui? Porque eu não conheço a realidade da cidade como vocês conhecem. E quando vocês conhecem a realidade da cidade que nós moramos, então a reforma ela se torna relevante porque você entende que as pessoas que moram nessa cidade, elas precisam retornar às suas origens. E as origens delas não são o quê? Origens que refletem naquilo que elas são. E eu não estou negando que essas pessoas não nasceram no pecado, nasceram no pecado. Mas o que nós falamos é que o pensamento reformado, a cosmovisão reformada, propõe aqueles que foram chamados por Deus, que estão vivendo nessa cidade, e estão vivendo de uma maneira contrária às Escrituras, elas precisam retornar a Cristo, às suas origens. E a origem do eleito é Cristo, que nos deu vida. Então a reforma propõe isso, e ela é muito relevante para nós por causa disso. Então, aqui finalizando a nossa aula, eu trouxe 8 pontos para nós meditarmos que a reforma ela é muito relevante, e isso está permeado na nossa vida, em qualquer cidade do Brasil, no mundo que nós vivemos. Primeiro, o fator democracia. Um modelo democrático criado na Grécia Antiga e esquecido por séculos foi retomado pelos reformadores. Hoje, no mundo ocidental, temos nações democráticas graças à reforma protestante. Então, quando vocês ouvirem algum espertinho mentiroso dizendo assim, eu trouxe a democracia, eu que proponho a democracia, é fake news, é mentira. Porque quem recuperou o aspecto democrático, e eu te desafio, pode conversar com os nossos jovens, que eu tenho certeza que eles estudaram na escola isso, sobre a Grécia Antiga, lá é um modelo de democracia, vem da Grécia. E Lutero e os reformadores fizeram o quê? Pegaram este modelo que tinha sido esquecido. Por que tinha sido esquecido? Porque imperava o autoritarismo. O que nós estamos vendo de democracia? Não. O que nós estamos vendo hoje é um abandono da democracia, é um autoritarismo. Nós estamos regredindo no tempo, por isso que a reforma é relevante, porque ela trouxe esse aspecto democrático, esse fator democrático da Grécia Antiga, recuperou isso e aplicou-se no dia e deu muito certo. Nações protestantes que implementaram as ideias reformadas são nações extremamente democráticas. Extremamente democráticas. Se você for para nações como Suíça, a França hoje não, que a França hoje se perdeu, mas pega nações como Escócia, Holanda, um pedaço da Holanda também, não todo, mas são nações que são nações prósperas, nações que funcionam a democracia. O Estado laico, tá? Foi a partir da reforma que houve a separação entre o Estado e a Igreja. Também não foi. Quando eu vejo esses políticos de hoje dizendo assim, não, porque nós queremos que o Estado seja laico, porque os evangélicos querem um Estado religioso. Não, nós não queremos um Estado religioso. Nós queremos que as pessoas sejam livres para fazer o que elas querem. E eu tenho a liberdade de professar a fé que eu tenho e pregar o Evangelho das Escrituras. Então, todo país que implementou a ideia da reforma se tornou um Estado laico, que é diferente do Estado laicista. O Estado laicista é um Estado sem religião. Nosso Estado ele tem uma religião, ou tinha, que está lá na sua Constituição. É uma nação cristã católica. Mas ela é uma nação laica, ou seja, ela permite que outras religiões difundam as suas ideias, construam os seus templos e propaguem a sua teologia. Então, o Estado laico é uma herança da reforma protestante e nós precisamos implementar isso. Terceiro, a fundação dos Estados Unidos e do Canadá. Sabia disso? Isso foi uma ação da reforma. Quando os puritanos foram perseguidos na Inglaterra pela Maria Tudor, ou a Maria Sanguinária, eles foram perseguidos, então, para não morrer, eles fizeram o quê? Barcos e vamos para oceano adentro.
Então foram para os Estados Unidos e fundaram ali, nas terras vazias, que tinham índios, a Nova Inglaterra. E a Nova Inglaterra, que hoje nós conhecemos como Estados Unidos, foi formada então pelos puritanos, que migraram para lá e formaram tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. E por que isso é importante? Porque são duas nações, principalmente os Estados Unidos, que hoje têm uma relevância muito grande no cenário geopolítico nos dias de hoje. Uma palavra dos Estados Unidos hoje, ela tem muita relevância na ONU, por exemplo, na questão de intermediar guerras, em ações econômicas, tá? Então tem muita relevância a reforma nesse aspecto. A reforma e o trabalho, na Idade Média, por interpretação equivocada da palavra de Deus, os trabalhadores, o trabalho era considerado como um castigo de Deus, baseado lá naquele trecho que Deus disse para Adão: do suor do seu trabalho, agora você vai comer o seu fruto, ou você vai se alimentar, né? E essa interpretação errada gerou que o trabalho era um fardo. Mas a reforma trouxe a ideia de que o trabalho era o quê? Uma dádiva de Deus. O trabalho era algo que Deus nos deu para glorificar o nome dele. Quem acabou com essa ideia de que o trabalho era um fardo foi justamente Lutero, mostrando a importância e a valorização do trabalho como um dom de Deus às pessoas. Então, o trabalho, ele é um presente de Deus para nós. O trabalho não pode ser um fardo. Se o trabalho é um fardo, é porque nós não estamos fazendo da melhor maneira. A reforma protestante e a expansão do conhecimento. Aqui, isso é muito interessante, principalmente os mais jovens aí, olhem para isso com carinho, tá? Foi a reforma que conseguiu tirar do povo a ideia de que os anjos ou demônios explicam todos os fenômenos naturais. A partir da reforma se produziu conhecimento e ciência como nunca no mundo. Então, quando você vai estudar o movimento reformado, você vai perceber que através dos pensadores reformados, então começou a se desmistificar ideias, por exemplo, de que todas as coisas eram explicadas de forma sobrenatural, como alguns cristãos fazem hoje. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que acontecia lá, mas para você entender de fato. Furou o pneu do carro, de quem que é culpa? Está indo lá para Cumuru, tá? Guarda, esquece, deixa o Cumuru de paz. Está indo para, sei lá, São João do Biriti lá. Aí o pneu do carro fura, quem é culpa? Pode falar isso, você está pensando mesmo? Não, é do demônio. É o demônio, a pessoa sai lá e vai lá no carro e fala assim: demônio, sai do meu carro em nome de Jesus, está repreendido, sai daqui, não vem furar o pneu do meu carro. Deu um problema no carro, o carro esquentou lá. A pessoa vai lá e eu te repreendo em nome de Jesus. A pessoa caiu um objeto em casa. A pessoa eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Isso era algo que acontecia muito comum na reforma. Se dava a explicação das coisas fenomenais ou não comuns, dada a demônios e a anjos. E, irmãos, isso não ficou só na reforma. Nos anos 70, se você pegar livros como, por exemplo, de Kennedy Reagan Jr., você vai ver ele escrevendo que o diabo, sabe dor de cabeça que você tem, está sentindo agora? Eu estou um pouquinho. Sabe o que é isso? É o diabo colocando, isso está escrito, tá? Um macaquinho com um martelo na sua cabeça fazendo assim, ó, para te dar dor de cabeça. Você acredita nisso? Está lá, Kennedy Reagan Jr. escreveu sobre isso, que o diabo ficava atormentando, escondendo a chave do seu carro, fazendo com que você não encontrasse o seu óculos, né? Fazendo com que você perdesse a hora. Então a reforma tirou isso de cena e trouxe o quê? Conhecimento. E a partir da reforma, então, a ciência foi o quê? Foi entrando no campo e mostrando pela razão. E até pejorativamente, muitos deles dizem que nós, brasileiros, somos muito racionais e pouco espirituais. Pelo contrário, nós usamos o intelecto para ser mais espiritual. Por isso que nós compreendemos o texto da maneira que ele é. Porque nós não ficamos lá, Senhor, revela-me o que está escrito nesse texto. Não, você estuda o texto, você pesquisa a língua original, você vai buscar o que outros escreveram, você vai entrar a fundo o que sociólogos, o que políticos, o que historiadores falaram, o que filósofos falaram, então você vai chegar à conclusão do que é aquilo ali. Não é só,
ô Senhor, dá visão dos teus servos, Senhor abençoa, ilumina minha mente que eu preciso. Não é isso. Isso não é reforma protestante, isso não é pensamento reformado. Então a reforma trouxe esse alavancar de conhecimento. Tá? A reforma protestante, o ensino público. Outra fake news que fala, né? Eles colocam, porque os patronos da educação foram fulano, ciclano, no mundo, foi o viés de tal viés que trouxe. Não. Se vocês pegarem, de fato, a reforma protestante, ela trouxe o ensino público gratuito, porque o ensino era pago. Nós falamos um pouquinho disso na carta de dados, inclusive, lembra? Que aquele que ensinava, ele recebia por ensinar alguém, o pedagogo ensinar, ele recebia para aquilo. Até a reforma também o ensino era pago. O que Lutero fez? O que a reforma fez? Trouxe o ensino público para todos, porque não eram todos que tinham direito ao estudo. A reforma veio e trouxe o ensino a todos, publicamente e de fato gratuito. Isso teve uma importância gigantesca para que a Europa tivesse um avanço técnico, científico e cultural. Porque agora que não está mais limitado a algumas pessoas estudarem e terem conhecimento, mas o público pode, então camponeses, mulheres, jovens que não eram de famílias ricas, podiam agora estudar publicamente em bons colégios e terem os ensinamentos dos melhores professores de forma gratuita. Então, o ensino gratuito, quando alguém vem falar assim, porque nós somos daqueles que defendemos o ensino gratuito, eu falo assim, vocês estão somente fazendo aquilo que nós, os protestantes, durante mais de 500 anos propagamos, ensino público e gratuito. É nosso.